Muito bem, pessoal, boa noite a todos e a todas. Me permitam desejar-lhes mais uma vez uma excelente semana e renovar os meus votos de cuidados em relação a essa pandemia. Como vocês viram ontem, faleceram 18 pessoas e mais de 600 diagnosticados, hoje 20 pessoas que morreram, e mais 692 diagnosticados com Covid. Então, nós estamos numa situação muito perigosa para nós, para nossos familiares, para nossos concidadãos e concidadãs, porque isso também, a vida deles e delas também importa, e nós estamos, inclusive, com superlotação nas UTIs, por isso, mais uma vez, esses meus votos de que todos possamos nos cuidar na medida do possível, e mesmo se tivermos que sair e nos reunir com familiares, amigos, no trabalho, que nós usemos máscara, que nós usemos luvas, álcool gel, porque isso, olha, por experiência própria, funciona bastante e é muito efetivo. Lembrando que as vacinas não virão tão cedo para nós, em particular para quem tem abaixo de 60 anos, nós não teremos, provavelmente, vacinação esse ano, só em 2022. Inclusive, vocês viram que a Pfizer vendeu mais 100 milhões de doses para a União Europeia, o que significa que ela praticamente comprometeu toda a sua produção para o próximo ano. Só nos resta, nesse caso, a AstraZeneca, Oxford, a Coronavac, que ela está com algum problema de certificação nesse momento, então, e a da Johnson & Johnson, da Moderna, mas essas aqui ainda não têm previsão de venda e já foram, na verdade, compradas pelo presidente Donald Trump em sua quase totalidade para o ano que vem. Então, por isso, mais uma vez, vamos nos preparar, porque provavelmente a maior parte de nós não terá vacinação no próximo ano, e sim, talvez, com sorte, no primeiro semestre de 2022, e numa situação de pandemia em crescente, todos os cuidados são poucos, ok? Enfim, só uma preocupação que eu queria compartilhar com vocês, um pedido de cuidado a todos e a todas, e então, com isso, nós começamos a nossa aula de Filosofia Política 2, em que nós estamos estudando teoria política contemporânea, ok? Teoria política, para traduzir esse contemporâneo, da democracia enquanto sociedade pós-tradicional, ok? Então, eu quero sempre chamar a atenção para vocês em relação a esse conceito. Quando nós falamos em sociedades democráticas contemporâneas, estas sociedades democráticas em que nós estamos vivendo, nós as nomeamos como sociedades pós-tradicionais, ok? Se nós pudermos resumir todo o conteúdo da nossa aula até agora em uma questão muito simples, em um conceito muito simples, esse conceito é o de sociedades pós-tradicionais, ok? Que são sociedades pluralistas, diferenciadas, heterogêneas e complexas, demarcadas por um processo de desnaturalização, historicização e politização da sociedade, da cultura e da consciência, e, nesse caso, que exigem um processo de justificação pública e institucional que não pode mais ser feito a partir da biologia e da religião, isto é, a partir da afirmação de um etnocentrismo forte, de um racismo biológico, da correlação sexo-gênero, e, finalmente, no caso da religião, da afirmação de uma comunidade religioso-moral com uma origem histórica e com uma destinação, mais uma vez, histórica, demarcadas por escatologia e teodiceia pré-políticas, pré-culturais, pré-sociais e ahistóricas, ok? Então, sociedades pós-tradicionais recusam, simplificando essa questão, recusam a determinação biológico-religiosa da cultura, da antropologia e da normatividade. Então, isso é muito importante, porque como pesquisadores e pesquisadoras, como professores e professoras de filosofia, nós precisamos assumir efetivamente essa base paradigmática, a ideia de uma sociedade pós-tradicional, no caso, como o núcleo estruturante das nossas construções teórico-práticas, e, nesse caso, do nosso trabalho de pesquisa e de ensino em filosofia. E, aliás, isso é uma exigência, inclusive, para as instituições democráticas, para os sujeitos institucionalizados, para os sujeitos não institucionalizados, ou seja, a democracia, enquanto sociedade pós-tradicional, exige que as instituições públicas assumam esse legado, assumam esse conteúdo
e levem a sério as consequências de uma sociedade calcada no pluralismo, nos direitos humanos, no direito, no Estado democrático de direito. Portanto, uma sociedade que não pode mais assumir, como eu lhes disse antes, a biologia e a religião como núcleos estruturantes de justificação, seja das instituições, seja, então, também, por consequência, da vida social, ok? Então, essa é uma exigência muito importante às democracias, e vocês percebem que algumas das grandes tensões que nós vivemos hoje são caudatárias ainda deste grande peso que a biologia e a religião, que o racismo biológico, que o etnocentrismo cultural e que o fundamentalismo religioso, para ser mais exato, possuem no âmbito dessa mesma democracia. Basta vocês perceberem que nós tivemos, na semana de Natal, 7 mulheres assassinadas. 7 mulheres assassinadas. E sem contar, no caso aqui de Porto Velho, pelo menos 4 ou 5 que sofreram agressões físicas, no caso, não vou nem falar em termos de agressões verbais, mas que sofreram agressões físicas de cônjuges. Então, esse é um dos exemplos da manutenção do racismo estrutural, do etnocentrismo cultural, e nesse caso, então, em grande medida, do fundamentalismo religioso, que, inclusive, impedem uma tematização institucional séria e consistente destes problemas. Vocês vejam, falar sobre as comunidades LGBTQIA+, sobre o feminismo, sobre o racismo estrutural, e nesse caso envolvendo tanto povos negros quanto povos indígenas, falar sobre eles no âmbito das instituições é quase um crime. E, aliás, há uma pressão de instituições religiosas, de grupos socioculturais, que implica em que aquelas lideranças e partidos políticos que, de fato, assumam essas pautas sejam não só submetidos a uma situação de fake news, de deslegitimação normativa muito grande, mas também condenados previamente em termos da sua hegemonia política. Então, vocês vejam, é bem interessante que nós não vemos apenas isso no discurso do nosso presidente, que assume de modo direto, explícito, pungente, uma pauta ligada a um modelo de fundamentalismo religioso, vamos pensar aqui, inclusive em termos de etnocentrismo cultural, Deus, Pátria, Família, mas também afeta políticos de centro-direita, por exemplo, ou em muitos casos, como aconteceu nos governos petistas, inclusive se minimizou a discussão em torno a esses pontos para se evitar conflitos, por exemplo, com bancada evangélica, com bancada da bala, ou com as instituições religiosas de modo mais geral. Então, vocês vejam, no amplo espectro político, o assumir as consequências de uma democracia pós-tradicional é visto exatamente como uma degeneração política, quando é exatamente o contrário que seria a degeneração política, ou seja, assumir o direito e a política democráticos a partir do racismo estrutural, do etnocentrismo cultural e do fundamentalismo religioso, isso que é a verdadeira degeneração dessa mesma democracia tradicional. E nós vemos, em grande medida, essa inversão acontecendo no cenário brasileiro, e o que é pior, no cenário institucional brasileiro, e isso nos alerta para o grande desafio que as ciências humanas e sociais têm, porque, vejam, pessoal, isso é muito interessante. As ciências humanas e sociais não estão numa cruzada contra a religião, contra as diferentes perspectivas étnico-culturais, elas estão em uma cruzada contra o fascismo, e, nesse caso, contra as suas bases estruturantes, que são o racismo biológico, o etnocentrismo cultural e o fundamentalismo religioso. Então, esses são problemas sérios, na medida em que eles ganham hegemonia social e buscam a colonização das instituições. E são problemas muito sérios, porque a gente já tem o exemplo histórico dos regimes fascistas, vamos pensar aqui nazismo alemão, comunismo russo, fascismo italiano, fascismo espanhol, fascismo português, fascismo brasileiro, fascismo em termos das ditaduras militares latino-americanas. Nós já temos exemplos muito claros, historicamente falando, da ênfase prejudicial do etnocentrismo cultural, do racismo biológico, do fundamentalismo religioso. E nós também podemos perceber hoje que, na medida em que há ênfase destas perspectivas estruturantes, em particular do fundamentalismo religioso e do etnocentrismo cultural, no âmbito das instituições e da esfera pública, nós temos, por consequência, a invisibilização, o travamento, o silenciamento e a deslegitimação das discussões públicas e das reformas institucionais
necessárias para nós acabarmos com os problemas, mais uma vez, originados do etnocentrismo, do racismo e do fundamentalismo. Porque vocês vejam de novo, inclusive isso foi muito forte nas discussões em torno ao assassinato dessas 7 mulheres que nós tivemos nessa semana passada. E, aliás, é muito interessante, em primeiro lugar, que as discussões se tornaram mais pungentes por causa do assassinato da juíza Patrícia Aronense, né? Inclusive, no Fantástico, vocês perceberam uma reportagem enfatizando 6 desses assassinatos, o 7º aconteceu logo depois, ou foi publicizado logo depois, mas 5 das mulheres foram rapidamente mencionadas e depois se focou exatamente no caso da juíza Patrícia, né? E, aliás, vocês viram que foi a partir do exemplo dela que nós tivemos as manifestações públicas, seja do Luiz Fux, seja do Gilmar Mendes. E é muito interessante que as manifestações deles e de muitas pessoas que foram entrevistadas naquele contexto enfatizaram exatamente a necessidade de uma consolidação mais intensa, mais efetiva da legislação penal em torno ao feminicídio. Portanto, punitivismo. Óbvio, o punitivismo é necessário aqui, a legislação penal, para ser mais exato, é necessária. Mas vocês vejam de novo que em nenhum momento se trouxe à tona a questão da educação racial, sexual e de gênero, né? Então, ninguém tematiza essa perspectiva de que nós só resolveremos os problemas ligados à violência contra minorias político-culturais, e, aliás, uma violência demarcada por interseccionalidade. Nós vamos ver isso em outro momento, vou preparar um vídeo para vocês sobre a ideia de interseccionalidade trazida, por exemplo, pelo movimento negro, mas é só no momento em que nós efetivamente tematizarmos estas questões nas instituições públicas e pensarmos em políticas públicas direcionadas à cultura e à educação, por exemplo, que nós poderemos ter uma efetividade maior na resolução desses problemas. Então, só que isso não acontece. Por quê? Porque falar, mais uma vez, sobre violência contra mulheres, sobre racismo estrutural contra negros e indígenas, sobre homofobia e transfobia, isso é tabu, né? Então, parece, como eles disseram mais uma vez, que é a Bíblia, é a religião cristã, e nesse caso aqui o fundamentalismo de que eu lhes falo é o fundamentalismo católico, ok, nas suas diferentes variantes. Não temos aqui fundamentalismo islâmico, nós temos exatamente fundamentalismo católico. Então, é por causa disso que nós estamos assistindo exatamente a essa situação de normalização e continuidade dos problemas, e as mulheres vão continuar morrendo. Negros, indígenas vão continuar morrendo, homossexuais, transexuais, lésbicas vão continuar morrendo, porque essa situação não é simplesmente tratada de modo institucional, com políticas públicas, mais uma vez, em termos de cultura e educação. Não basta aqui apenas a legislação penal, embora, obviamente, ela seja muito importante, e que seja efetiva, inclusive. Mas, mais do que isso, nós precisamos exatamente de políticas públicas no âmbito da cultura e no âmbito da educação. Nós precisamos tematizar, e aí eu volto, então, àquela ideia que eu trabalhava no início com vocês, as condições e as consequências de uma sociedade pós-tradicional, que é uma sociedade, repito, desnaturalizada, historicizada e politizada, que é uma sociedade pluralizada, diferenciada, heterogênea e complexa, que é demarcada pela centralidade da diversidade dos direitos humanos, do Estado democrático de direito, do direito, e nesse caso da educação. E no caso também do protagonismo das instituições públicas. Então isso é muito importante, porque, mais uma vez, compreender o significado da democracia enquanto sociedade pós-tradicional, que é, aliás, a intenção dos nossos textos estudados nessa temática, sociedade pós-tradicional, pluralismo e justificação pública, é básico, primeiro, para o nosso posicionamento, para a nossa formação no âmbito das ciências humanas e sociais, e segundo, obviamente, para a própria reflexão em torno às instituições públicas. E eu sempre enfatizo muito as instituições públicas por 2 motivos. Primeiro, ao estilo de Rawls, que nós vimos quando estudamos a ideia de estrutura básica da sociedade nele, ou seja, instituições públicas determinam o status quo, ok? Ou, então, conseguem resolver, só elas conseguem resolver os problemas de integração social. E segundo, vocês, como um todo, muito provavelmente serão funcionários públicos, serão funcionárias públicas no âmbito da educação e da cultura, e nesse sentido é sempre um trabalho de formiguinha, obviamente, mas é um trabalho que cada um de nós vai ter que assumir ao longo do tempo, no que diz respeito a essas funções públicas por nós assumidas, ok? Então, muito importante, mais uma vez, democracias contemporâneas são sociedades pós-tradicionais
E aqui nós temos exatamente toda a possibilidade, toda a condição, todo o caminho orientador dessas mesmas democracias no que diz respeito à pluralidade, no que diz respeito, no caso, ao seu combate permanente ao fascismo, ao totalitarismo, ao colonialismo, ao racismo, ao fundamentalismo, ao etnocentrismo, ok? Dito isso, eu vou maximizar aqui o slide que eu preparei para a nossa aula, e lembrando que nós estamos estudando o livro Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais, do professor Axel Honneth, ok? E eu também vou trazer hoje para vocês, rapidamente, um pequeno texto desse autor, o Stuart Hall. Ele é considerado um dos criadores da disciplina dos estudos culturais, ok? Ele faleceu agora em 2014, e ele tem um texto muito interessante da década de 90 que se chama A Centralidade da Cultura. E eu quero trabalhar esse texto em concomitância com o texto de Honneth que nós estamos estudando. Algumas poucas passagens, obviamente, mas que me parecem importantes para entender se o que eu estou falando, ou complementar se o que eu estou falando, uma vez que a gente já estudou isso em Rawls, em Habermas, ou mesmo nas disciplinas de antropologia e de filosofia contemporânea em outros momentos, e também, no caso, para solidificar essa perspectiva de que a diversidade é o núcleo estruturante das ciências humanas e sociais contemporâneas, da filosofia contemporânea, e nesse sentido de que ela coloca em xeque a possibilidade de democracias se utilizarem do etnocentrismo, do racismo, do fundamentalismo religioso como bases estruturantes de suas instituições públicas e de sua cultura comum. Antes de entrar propriamente aqui no Stuart Hall, que é a próxima questão, queria só retomar rapidamente algumas ideias básicas estruturantes da nossa disciplina de filosofia política contemporânea, que são caudatárias da própria condição, como eu venho lhes chamando a atenção, dessa mesma filosofia contemporânea. Então, vocês vejam, quando nós olhamos de modo retrospectivo em relação à filosofia produzida a partir do século XX, e contemporâneo aqui significa a partir do século XX, nós vamos perceber que o conceito central ali delimitado diz respeito ao conceito de diferença, alteridade, outro, outra, pluralismo, multiculturalismo, diversidade. Depende muito da posição filosófica que vocês acessam, mas esses conceitos significam todos a mesma coisa, ou seja, os outros. A diferença, no caso, a diversidade, não é superficial, não é acidental, mas fundacional, ok? E, como eu venho dizendo, só é possível destruí-la a partir de perspectivas fascistas, de perspectivas racistas, fundamentalistas, etnocêntricas. E é nesse sentido, mais uma vez, que o inimigo central da filosofia política, da filosofia contemporânea, obviamente também da filosofia política contemporânea, é exatamente o colonialismo, o fascismo, o totalitarismo. E, nesse caso, as suas bases justificadoras, o racismo biológico, o etnocentrismo cultural e o fundamentalismo religioso. E eles, o racismo, o etnocentrismo e o fundamentalismo, produzem minorias político-culturais, ok? E, ao mesmo tempo, ao instrumentalizá-las, realizam um processo de etnocídio, genocídio amplos, ok? Vamos pensar aqui minorias político-culturais, negros, indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, que sempre são produzidas, essas minorias político-culturais, na correlação de racismo biológico, etnocentrismo cultural e fundamentalismo religioso. Então, como eu lhes disse, a democracia é uma sociedade pós-tradicional. E por pós-tradicional, entendam, em primeiro lugar, o fato de que nela, nessa democracia pós-tradicional, a biologia e a religião não justificam cultura, não justificam antropologia, não justificam normatividade. Pelo contrário, biologia e religião aqui são produções culturais, são produções relacionais, elas não são independentes da religião, da cultura, me perdoem, da linguagem, da política, da sociabilidade, da intersubjetividade. Biologia e religião, repito, não são independentes da cultura, da sociabilidade, da política, da intersubjetividade, da relacionalidade, da linguagem, da história, etc. Então, tudo é cultural, tudo é político, tudo é social, tudo é histórico, não tem nada fora da história, fora da sociedade, anterior à cultura, anterior à linguagem, ok? Então,
Isso dá a ideia, primeiro, da intersubjetividade, da relacionalidade, da nossa pertença contextual. E segundo, então, do fato de que a produção de valores, práticas, símbolos intersubjetivos, inclusive da formação das nossas subjetividades, depende dessas relações em comum, dessa perspectiva de intersubjetividade, relacionalidade, sociabilidade, dentro da qual nós efetivamente emergimos. Então, uma democracia pós-tradicional possui 3 princípios fundamentais, estruturantes. O primeiro deles, como eu já comentei com vocês na nossa apresentação inicial, consiste na desnaturalização, na historicização e na politização da sociedade, da cultura, da consciência. Ou seja, mais uma vez, conceitos, práticas, valores não têm uma base pré-social, pré-linguística, pré-cultural. São produções culturais, são construções sociais, são produzidos a partir de relacionalidade política. Conceitos, práticas e valores não existem na natureza e não são dados a partir de uma divindade fora da história. São construídos pelos próprios seres humanos em sociedade, em intersubjetividade, em relacionalidade. E isso significa, nesse caso também, que na filosofia política contemporânea, a própria religião e a própria biologia, nós vamos ver isso logo adiante, inclusive em Stuart Hall, são produções humanas pura e simplesmente, digamos assim. O segundo princípio estruturante da democracia diz respeito à questão da pluralização, da diferenciação, da heterogeneidade e da complexidade sociopolíticas, ou seja, as nossas sociedades são marcadas pela centralidade do multiculturalismo, da diversidade, e, portanto, são sociedades que não possuem identidade interna, seja ela de caráter moral, seja ela de caráter étnico forte. Não são sociedades fechadas, mas exatamente sociedades extremamente abertas por causa dessa pluralização dos sujeitos, por causa dessa diferenciação ampla. Portanto, sociedades democráticas, na medida em que são pluralistas, diferenciadas, heterogêneas e complexas, não podem ser simplificadas. E por simplificado aqui, eu me refiro mais uma vez ao fascismo, ao colonialismo, ao totalitarismo, ao racismo, ao fundamentalismo, ao etnocentrismo, ou seja, a ideia de se construir um dualismo moral entre brancos de um lado, negros e indígenas do outro, mulher de um lado, homem do outro, ou heterossexualismo de um lado, homossexualismo, transexualismo de outro. O que mais? Vamos pensar aqui, branco, já falei branco no caso, né? Então, comunista de um lado, não comunista de outro, fascista de um lado, não fascista de outro. Então, isso é o que faz o fascismo, criar cisões, criar dualismos e, no caso, produzir instrumentalização, produzir menorização nesses grupos menorizados, nesses grupos racializados, ou, enfim, compreendidos a partir de uma perspectiva de fundamentalismo, em termos essencialistas e naturalizados. E, ao fazer isso, ou seja, ao produzir minorias político-culturais, o fascismo acaba rompendo com as mediações jurídico-institucionais estruturantes, negando a universalidade dos direitos e impondo, então, uma guerra de exclusão recíproca contra estas diferenças vistas como negatividade, vistas como emperrando ou até destruindo esse ideal de raça superior, de comunidade religiosa superior, de sexo, gênero superior, normal, natural, e assim por diante, ok? E a terceira característica, no caso das democracias pós-tradicionais, diz respeito à universalidade dos direitos humanos, então todos e cada um são sujeitos de direitos humanos básicos, a centralidade do pluralismo, o protagonismo do direito positivo, no caso, como a linguagem, o procedimentalismo, a principialidade e a simbologia das instituições e da vida social, e, finalmente, o caráter fundacional do Estado Democrático de Direito. E aqui, Estado Democrático de Direito, a correlação e a separação de judiciário e sistema político, devido ao processo legal, esfera pública, partidos políticos, eleições gerais, etc. Então, a conclusão em relação à democracia tradicional diz respeito ao fato de que nela o direito é ontogeneticamente primário, diferenciado, autônomo, endógeno, autorreferencial, autossubsistente e autossuficiente em relação à política e à moral, as quais são subsidiárias dele, do direito. E é muito interessante, lembrem que tanto Rawls quanto Habermas falaram da prioridade do justo sobre o bem. Vocês lembram que nós trabalhamos em várias aulas esse termo,
prioridade do justo sobre o bem, ou seja, prioridade do direito sobre a política e a moral. A política e as formas políticas e morais democráticas, elas ou se fundam no direito, se traduzem nele, ou simplesmente são ilegítimas, ok? Então, vejam que se trata exatamente desse protagonismo do direito e dessa centralidade do Estado Democrático de Direito como núcleos estruturantes da democracia pós-tradicional. Por quê? Porque, mais uma vez, o pluralismo de formas de vida, de perspectivas político-morais, na medida em que é central, coloca, então, o direito e a universalidade dos direitos humanos como ponto, como a base estruturante a partir do qual essas diferenciações sociais podem, de fato, acontecer ao longo do tempo. Então, por isso que vocês percebem que não se pode mais retornar a uma perspectiva de Deus, pátria, família, ou, traduzindo, então, na nossa linguagem, de etnocentrismo cultural forte, de racismo biológico, de fundamentalismo religioso, como base da democracia, porque, de fato, isso já não faz mais sentido. Inclusive, a própria ideia de maiorias políticas não justifica a democracia, ok? Lembrem sempre que democracia não é poder das maiorias, é poder das instituições constituídas enquanto um regime constitucional determinado como Estado democrático de direito. Portanto, a democracia é poder da Constituição, que é interpretada e realizada a partir das instituições, o judiciário e o sistema político, o judiciário sobre o sistema político, e sempre em termos do devido processo legal e da linguagem, do procedimentalismo, da principialidade e da simbologia do direito positivo. E é por isso, aliás, que eu coloco, inclusive, na parte final ali, de que a democracia pós-tradicional tem como única base os direitos humanos, o pluralismo e o direito. E é nesse sentido que ela se constitui nessa perspectiva antifascista, antitotalitária, não fundamentalista e antirracista, que não depende mais da biologia e da religião e que, na verdade, combate racismo, etnocentrismo e fundamentalismo, ok? Como eu disse, nós estamos trabalhando agora o livro Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais, em particular, duas ideias estruturantes até agora, que nós vimos na aula anterior, ou seja, primeiro, de que nós aprendemos a nos portar frente ao mundo a partir do exemplo que nos é dado pelas pessoas que nos são próximas. Nós adotamos perspectiva a partir desses exemplos e, então, nos portamos frente ao mundo em geral, digamos assim. Nós aprendemos, portanto, a nos portar sobre o mundo, nós copiamos, nós, num primeiro momento, pelo menos, nos portamos frente ao mundo a partir das identificações de proximidade que nós temos. E a segunda delas, como também nós vimos, está em que o Axel Honneth propõe a compreensão da evolução social enquanto sendo demarcada por lutas por reconhecimento, que tem um caráter político e, ao mesmo tempo, educativo-moral, que acontecem sempre que há violações da integridade dos indivíduos e dos grupos e que essas violações acabam assumindo um caráter coletivo, intersubjetivo, ao ponto de gerar, então, estes movimentos amplos direcionados à transformação social. Esses foram os dois pontos que nós vimos até agora, e nós vamos retomar logo adiante. Antes, como eu lhes disse, eu só quero trazer algumas poucas passagens desse texto que eu chamei a atenção para vocês, do Stuart Hall, A Centralidade da Cultura, e que tem por objetivo, estas passagens, esse texto, mostrar mais uma vez o significado dessa perspectiva de centralidade da cultura, da linguagem, da história, da sociabilidade, da política, da intersubjetividade, da relacionalidade que demarca as ciências humanas e sociais contemporâneas, ao ponto de, como eu lhes disse antes, tudo ser cultural, político, social, histórico, relacional, intersubjetivo, linguístico, de não haver nada anterior à cultura, anterior à sociedade, anterior à história, e, portanto, mais uma vez, de a biologia e a religião não poderem oferecer o substrato estruturante das instituições públicas democráticas. Então, eu começo apresentando esse texto do Stuart Hall, A Centralidade da Cultura. A partir dessa ideia, alguém está falando aqui, deixa eu ver rapidinho, então, se é alguma questão básica. Não, eu acho que foi impressão minha, parecia que alguém aqui estava falando, me perdoe, foi impressão minha. Então, eu começo... Eu pedi a fala, professor, levantei a mão aqui. Quem é você? Paulo. Fala, Paulo. O seu som está bem ruimzinho, tá? Tá bom, professor, só um momento. Tá.
Melhorou agora? Agora melhorou. Fica à vontade. Tudo bem. É só o senhor teceu um comentário aí a respeito da justiça, do processo da justiça dentro da democracia, e me chamou a atenção e eu queria que o senhor me explanasse, então, me tirasse a dúvida, né? Como se daria o processo representativo democrático dentro dessa ideia, desse contexto que o senhor está tecendo aí? O senhor está trazendo a ideia onde a justiça ela tem um papel atuante, um papel firme, né, dentro do processo democrático, dentro da democracia, afirmando as instituições e fortalecendo as instituições, como sendo um respaldo para as instituições, para que as instituições não se desviem do seu caminho, né, e do seu legítimo processo na defesa das minorias e tal. Aí eu queria saber que o senhor colocasse para a gente como se daria o processo de representação democrático das castas sociais, por exemplo, numa eleição que nós tivemos agora para vereador e prefeito. Como se daria o processo democrático de eleição? Como se comportaria as castas sociais, os pensamentos, as ideologias, onde cada um tenta eleger um vereador conforme o seu credo, conforme a sua ideologia, conforme o seu posicionamento político? Se o senhor pudesse chegar nesse ponto aí, eu lhe agradeceria e explicar para a gente. Obrigado. Está bem. Então, o primeiro ponto importante é a questão disso que você falou, da justiça. Vamos lembrar de John Rawls, que o grande objetivo das instituições públicas é exatamente a realização da justiça. E justiça aqui num sentido amplo, que vai desde a justiça penal, da justiça legal, passando então por justiça econômica, por justiça social, por justiça política, ok? No sentido, vamos colocar aqui, de reparação, a partir da própria compreensão que as nossas democracias têm em relação a cada um desses eixos estruturantes. Por exemplo, uma coisa é a justiça legal, um crime cometido. Outra coisa é a justiça social, a justiça econômica ou a justiça política. Então, mais uma vez, de fato, quando falamos em democracia, e nesse caso em instituições públicas democráticas, nós temos exatamente o objetivo de realização amplo da justiça, porque, como o Rawls já dizia, só as instituições públicas têm legitimidade para fazê-lo em nome da sociedade como um todo, ok? Então, esse é o primeiro ponto estruturante. O segundo ponto importante, vamos diferenciar aqui entre eleição, partido político, e, no caso, instituições públicas. É importante lembrar esse aspecto. Democracias não são teocracias ou ditaduras, né? No caso, não são regimes totalitários. Em teocracias, em ditaduras, em regimes totalitários, a pessoa, o sujeito político, no caso, o rei, o déspota, o ditador, se confundem com as próprias instituições, ok? Então, isso é muito importante porque nos dá uma ideia do significado. Alguém está falando, pessoal, por favor, desliguem os microfones. Então, é muito importante, no caso, esta diferenciação entre representação política própria às eleições gerais e aos partidos políticos, de um lado, e o trabalho nas instituições públicas, de outro, ok? Por que isso? Porque, de fato, as eleições, elas são marcadas por disputas entre, digamos assim, ideologias, entre posições políticas diversas em torno à gestão das administrações públicas, em torno à produção e à condução do legislativo propriamente dito. Então, esse ponto é importante porque, de fato, a população em geral vai eleger lideranças políticas a partir da sua proximidade política, da sua proximidade moral, digamos assim, embora esse não seja necessariamente sempre o caso. Mas sempre se avalia as instituições, as lideranças políticas que se pretendem hegemônicas. Para mim, não sei se você está falando ou não, porque não estou ouvindo. Quem que tá falando, pessoal? Um momento aqui, eu vou ver quem que está. Tem alguém aqui que estava falando. Então, por favor, desliguem os microfones mais uma vez. Então, como eu dizia, é muito importante essa diferenciação, porque ela nos alerta para uma questão básica, ou seja, de que uma coisa são as eleições gerais e outra coisa são as instituições públicas. E, embora haja, obviamente, influenciação recíproca, inclusive dependendo dos partidos e dos candidatos eleitos,
nós temos um quadro institucional e a ideia de um Estado democrático de direito que não se coaduna com vontade de maiorias, ok? E que não pode ser subsumido pela pessoa da liderança ou dos partidos políticos que, de fato, são eleitos. Estas instituições públicas, elas se sobrepõem, e, inclusive, nesse caso, tem todo um ritual administrativo, tem todo um conjunto de princípios jurídico-constitucionais que servem de base para as democracias. Por isso, inclusive, que democracias são regimes constitucionais e não regimes personalistas, ok? Regimes personalistas são regimes ligados a ditaduras, a governos totalitários, a governos fascistas. Por isso que eu lhes disse antes que a democracia é o governo das instituições em termos de um regime constitucional, de um regime legal, ok? Então, vocês vejam aqui, isso significa que os candidatos, os partidos políticos não podem ter qualquer programática política para buscar hegemonia eleitoral. Por exemplo, um partido que diga que vai retomar o racismo, retomar o fundamentalismo, retomar o etnocentrismo, que vai condenar minorias político-culturais, em tese, em termos normativos, é ilegítimo numa democracia, ok? Então, se por um lado a representação social ela pode ser dispar, como é sempre o caso numa democracia, vamos pensar aqui, e aliás isso até é um efeito desses regimes essencialistas naturalizados, nós temos menos mulheres na política. Vocês viram esses dias, um deputado estadual em São Paulo passou a mão no seio de uma deputada. Vocês nunca vão ver, dificilmente vão ver o contrário, uma deputada passando a mão na genitália de um homem, digamos assim. Então, vocês vejam, apenas para dar um exemplo, nós temos pouca representatividade de minorias político-culturais. Temos um ou dois deputados, uma deputada indígena no âmbito federal, uma deputada, se eu não me engano, trans, eu acho que, na verdade, nenhuma. Então, vocês vejam, a representação política é uma coisa, e óbvio, isso impacta na produção de políticas públicas concomitantes. Mas a questão-chave aqui, mais uma vez, é de que, independentemente dos partidos e das lideranças políticas, nós temos exatamente um regime constitucional demarcado pela ideia de que nenhum governo, nenhuma liderança política pode romper, violar direitos e garantias fundamentais e, nesse caso, negar o pluralismo axiológico. Portanto, nenhum governo, nenhum partido, nenhum líder político pode se utilizar da biologia e da religião para justificar políticas públicas, para justificar a deturpação, a deformação do Estado democrático de direito, e nesse caso, mais uma vez, dos direitos humanos, das diferenças, de tudo aquilo que, de fato, faz parte de uma condição pós-tradicional propriamente dita, digamos assim. Okay? Então, é muito importante isso. Há uma diferença entre eleições, partidos políticos e instituições. As programáticas dos partidos políticos, elas, de fato, só são legítimas na medida em que estão antenadas com o Estado democrático de direito, com o regime constitucional, com a universalidade dos direitos humanos e, então, com a centralidade do pluralismo. E é nesse sentido, finalmente, que o Estado democrático de direito ele é dividido em instituições diversas. Vamos pensar que nós temos o judiciário, todo ele demarcado por um edifício escalonado de mediações, primeira instância, segunda instância, terceira instância, STF, e assim por diante, e nós temos, finalmente, um sistema político demarcado em termos de separação entre legislativo e executivo, e no caso do legislativo ainda, uma perspectiva bicameral, Câmara e Senado. Então, vocês vejam que as mediações aqui são várias, ao ponto de impedir simplificação da realidade e, obviamente, a imposição direta do poder político relativamente à sociedade civil, relativamente ao pluralismo. Então, isso é bem interessante, porque vocês veem aqui que tem formas de representação várias, e nesse caso, esta condição de se garantir o máximo possível a perspectiva de uma sociedade antifascista, antitotalitária, antirracista e não fundamentalista. Eu vou trazer essas questões de novo, Paulo e demais, era só uma resposta inicial, logo à frente isso vai aparecer, inclusive, então, a partir disso, eu continuo aqui, reafirmando mais uma vez a necessidade de vocês todos deixarem os microfones desligados, por favor. Então,
Como eu dizia antes, pessoal, para retomarmos o nosso argumento, sociedades pós-tradicionais são marcadas pela centralidade da cultura, ou da linguagem, ou da história, ou da política, ou da sociabilidade, ou da intersubjetividade, ou da relacionalidade, dependendo exatamente, no caso do tipo, como eu falei, do tipo de teoria que vocês acessam, porque todos esses conceitos significam a mesma coisa, isto é, de que normas, práticas, valores, símbolos são produzidos intersubjetivamente. Então, a partir dessa ideia de que tudo é político, social, cultural, linguístico, histórico, intersubjetivo, nós entendemos exatamente essa posição de centralidade da linguagem, da cultura, da história, da sociabilidade e da política. Para o Stuart Hall, entrando agora no texto dele, a centralidade da cultura, o fato dela ser central nas ciências humanas e sociais, significa que ela tem uma importância substantiva e também serve como paradigma epistemológico para as ciências humanas e sociais. E ele nos diz, por substantivo, entendemos o lugar da cultura na estrutura empírica real e na organização das atividades, instituições e relações culturais na sociedade, em qualquer momento histórico particular. Ou seja, qualquer sociedade é uma sociedade normativa, intersubjetiva, relacional, demarcada, nesse caso, pelo fato de que nós estamos inseridos dentro de uma perspectiva, dentro de uma forma de ser e estar no mundo própria a cada cultura, própria a uma cultura. Nós nascemos enquanto seres sociais, enquanto seres culturais, como já nos dizia, inclusive, o nosso querido Aristóteles há vários milhares de anos atrás, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, e é uma, digamos, um eixo estruturante. A subjetivação se dá como socialização, ok? Subjetivação se dá na socialização, por meio da socialização. Por isso, inclusive, que o Axel Honneth, como nós vimos na aula anterior, chamava atenção para esse fato muito importante, ou seja, de que nós nos comportamos frente ao mundo a partir do modo como somos socializados, a partir do modo como aprendemos, como somos influenciados a agir, pelo menos em termos de formação ontogenética. Por epistemológico, continua o Stuart Hall, nos referimos à posição da cultura em relação às questões de conhecimento e de conceitualização, em como a cultura é usada para transformar nossa compreensão e explicação em nossos modelos teóricos. Ou seja, nesse caso, se no primeiro, o âmbito substantivo, nós emergimos dentro de uma cultura, nós somos seres que se constroem em termos de intersubjetividade e de socialização. No segundo, o termo epistemológico, nós vemos o mundo, nós interpretamos de modo objetivo ao mundo a partir exatamente dessa condição, dessa pertença cultural. E, portanto, para nós entendermos sujeitos, práticas, valores, símbolos, códigos, nós precisamos exatamente entender a cultura, conhecer a cultura em que de fato esses símbolos, esses sujeitos, essas práticas, esses valores existem e são dinamizados. Por outras palavras, isso significa o quê? Que as identidades são construídas culturalmente, não existem na biologia e não se dão em termos ahistóricos, ok? E aí o Stuart Hall nos fala mais uma vez, nossas identidades são, em resumo, formadas culturalmente, ou seja, intersubjetivamente, relacionalmente. Esse é um ponto importante. Não existe nenhum modelo pré-político, de caráter biológico ou religioso que nós copiamos. Formas de socialização e subjetivação, sujeitos, práticas, símbolos, valores, são construídos, como vocês viram aqui, intersubjetivamente, ou, que é o termo que ele nos traz aqui, nossas identidades são formadas culturalmente. Isso, de todo modo, continua o Stuart Hall, é o que significa dizer que devemos pensar as identidades sociais como construídas no interior da representação através da cultura, não fora dela. Vejam, portanto, que as identidades sociais são construídas dentro de um contexto cultural, que pode ser o mesmo que um contexto político, um contexto social, tudo depende, mais uma vez, da tradição filosófica que vocês usam. No caso dele, aqui ele usa o termo cultura. Wittgenstein usa o termo linguagem. Vocês viram no Ernest Cassirer e no Max Scheler a utilização do termo simbolismo.
Vocês viram no caso do Heidegger, mais uma vez, do Heidegger, história, do Gadamer, linguagem, etc. Então, como ele nos falou aqui, as identidades sociais, repito, são construídas culturalmente, não vêm de fora da cultura. Vocês vejam aqui esse último termo que eu destaquei. Identidades sociais não vêm de fora da cultura, ou seja, de uma forma de vida. Identidades individuais e sociais são sempre produzidas em um contexto antropológico específico, por isso que nós somos tão diferentes uns dos outros. Isso se chama, na filosofia contemporânea, de virada cultural. Eu estou aqui usando o termo passagem da biologia à cultura, ou à linguagem, ou à história, ou à sociabilidade, que é a mesma coisa, ok? E isso significa, no caso dessa passagem da biologia à cultura, que essa cultura, que a relacionalidade, que a intersubjetividade humanas não são acidentais ou superficiais, mas fundacionais. Então, essa passagem, no caso do Stuart Hall, da biologia à cultura, implica em que, para ele, ou significa o seguinte para ele, refere-se a uma abordagem da análise social contemporânea, vejam só agora que é isso que me importa ressaltar para vocês, que passou a ver a cultura como uma condição constitutiva da vida social, ao invés de uma variável dependente, provocando assim, nos últimos anos, uma mudança de paradigma nas ciências sociais e humanidades, que passou a ser conhecida como virada cultural. Então, vocês vejam, a biologia e a religião na filosofia contemporânea, é isso que ele está dizendo aqui, deixam de ser o núcleo constitutivo e são substituídas pela cultura, pela linguagem, pela história, pela sociabilidade, pela política, pela relacionalidade, pela intersubjetividade. E isso significa o quê? Mais uma vez, que tudo é construção intersubjetiva, social, relacional, que não há nada fora da cultura, fora da linguagem, anterior à sociedade, anterior à história. E mais uma vez, nesse caso, vocês vejam, o foco é muito específico. A proteção e a promoção das diferenças, do pluralismo, e o combate sem tréguas, e eu enfatizo este qualificativo, sem tréguas ao fascismo, ao colonialismo, ao totalitarismo, ao racismo, ao fundamentalismo, ao etnocentrismo. E como eles nos diz, inclusive, o sentido é relacional, intersubjetivo, social, político, cultural, ok? Então, qualquer conceito, prática, valor, símbolo, qualquer postura é sempre uma postura influenciada e produzida intersubjetivamente. O Wittgenstein tem uma afirmação muito interessante sobre isso, pessoal. É quando ele diz que não existe linguagem privada. É o mesmo que dizer que não existe um pensamento puramente do indivíduo. Tudo aquilo que nós pensamos e falamos já nos é dado pela própria cultura. Vamos pensar que tenho dor de dentes, só é possível de ser compreendido pelo indivíduo que pronuncia isso e pelas pessoas que o escutam, porque, de fato, a dor de dentes, o significado dela já é um conceito intersubjetivamente compartilhado. O Gadamer também, o Hans-Georg Gadamer, nós vimos isso tanto na história da filosofia contemporânea quanto em antropologia filosófica. O Gadamer também tem uma afirmação muito interessante, em que ele diz que o ser que pode ser dito é linguagem. Portanto, vocês vejam aqui, ser que pode ser dito é linguagem. Isto é, qualquer existência possível é uma existência, antes de tudo, linguística, cultural, intersubjetiva, social. Só por causa disso é que nós, enquanto sujeitos, enquanto grupos, compartilhamos essas perspectivas. Por isso, mais uma vez, conforme o título desta passagem agora, o sentido é relacional, intersubjetivo, social, político, cultural, histórico. E aí, vejam, o significado não surge das coisas em si. Lembrem que nós estudamos tanto Richard Rorty quanto o próprio Hans-Georg Gadamer. E qual que é a ideia que eles nos trouxeram? Aliás, nós vimos isso também em Habermas, nessa mesma disciplina agora, nas nossas primeiras aulas. O que o Habermas, o Gadamer e o Richard Rorty nos dizem? Não existe um mundo natural ou escatológico anterior à cultura.
Não existe uma coisa em si com caráter essencialista e naturalizado que serve de referência para a cultura, para a antropologia, para a normatividade. Vejam mais uma vez aqui a mesma posição do Stuart Hall, no sentido de que a cultura é autorreferencial, ela não tem uma base anterior a ela mesma. E vejam só, então, o significado não surge das coisas em si, a realidade anterior e como substrato da própria cultura. Mas a partir, vejam só que interessante, dos jogos de linguagem e dos sistemas de classificação nos quais as coisas são inseridas. Então, vejam, não existe uma realidade em si, anterior à cultura, anterior à linguagem, anterior à história, anterior à sociedade. Tudo é linguagem, cultura, sociabilidade, política, digamos assim, intersubjetividade. E vejam só que interessante, o que consideramos como fatos naturais são, portanto, também fenômenos discursivos. Antes de tudo, sempre linguagem. E uma outra passagem interessante sobre isso: toda prática social tem condições culturais ou discursivas de existência, isto é, toda prática social tem uma base cultural, tem uma base normativa que a orienta, que a constitui, digamos assim. Ela não surge do nada, ela surge sempre em termos de reciprocidade social. As práticas sociais, na medida em que dependem do significado para funcionar e produzir efeitos, se situam dentro do discurso, são discursivas. Portanto, mais uma vez, símbolos, práticas, valores, sujeitos são construídos intersubjetivamente, dependem de um contexto antropológico de emergência ou, no caso aqui, para usar o termo do próprio Stuart Hall, dependem da cultura. E, mais uma vez, então, identidades são relacionais, emergem dentro de um contexto antropológico, cultural específico e se formam sempre em referência a ele. Lembrem de novo do Axel Honneth. Nós nos subjetivamos, nos portamos como indivíduos a partir do exemplo que nós temos, da formação que nós recebemos. É a mesma coisa aqui que ele está nos falando, no sentido de dizer que as identidades se constituem de modo relacional, de modo intersubjetivo e a partir de um padrão de referência dado ou de padrões de referência dados pela cultura, pela sociedade. Vejam só, a identidade emerge não tanto de um centro interior, no caso de um sujeito fechado, de uma subjetividade solipsista, ou aqui de um eu verdadeiro e único, de uma natureza humana, se vocês quiserem, mas do diálogo entre os conceitos e definições que são representados para nós pelos discursos de uma cultura e pelo nosso desejo consciente ou inconsciente de responder aos apelos feitos por estes significados, de sermos interpelados por eles, de assumirmos as posições de sujeito construídas para nós por alguns dos discursos. Vejam, portanto, mais uma vez, este caráter, que era isso que me interessava falar aqui, por isso que eu citei essas pequenas passagens do artigo A Centralidade da Cultura, do Stuart Hall. O que me interessava era mostrar isso, pessoal. Identidades são relacionais. Nossas posturas axiológicas são feitas a partir de referências sociais objetivas, de parâmetros institucionais objetivos. Por isso que o Axel Honneth chamou a atenção. Vejam só, pessoal, que interessante. Eu vou só ler uma passagem aqui para nós retornarmos. Vejam só, por isso que ele chamou a atenção para esta passagem aqui, por exemplo, né, de que nós nos portamos frente ao mundo a partir de uma referência objetiva de proximidade. Vejam só o que ele nos disse: a criança tem de se haver identificado primeiro com a pessoa de referência antes de permitir que a atitude desta converta-se em instância corretiva. Isto é, nós precisamos, nós nos identificamos com padrões objetivos e a partir deles nós agimos intersubjetivamente, nós nos compreendemos e, obviamente, agimos de modo intersubjetivo. Então, isso é muito importante, mais uma vez, porque respalda exatamente essa ideia que eu venho trabalhando com vocês, de que numa sociedade pós-tradicional, tudo é relacional, intersubjetivo, práticas, valores, símbolos, identidades são intersubjetivos, são relacionais, são construídos em comum, a partir das tradições socioculturais que nós, de fato, nas quais nós, de fato,
nos encontramos. A partir disso, então, nós chegamos na terceira sessão do nosso estudo sobre o livro Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais, do Axel Honneth, ok? E essa terceira sessão significa que as lutas sociais contra a violação dos direitos levam ao aprendizado moral coletivo. As lutas sociais por reconhecimento, portanto, contra as injustiças, para usar um termo que o Paulo chamou a atenção antes, nos levam exatamente a um progresso moral coletivo, institucional. Por isso, mais uma vez, pessoal, que nós não temos como regredir a regimes totalitários, pelo menos não em termos normativos, mais uma vez, porque, de fato, o fascismo é algo do passado, ok? Democracias pós-tradicionais não admitem mais racismo biológico, etnocentrismo cultural e fundamentalismo religioso como base das instituições públicas, dos seus códigos jurídico-constitucionais, da atuação dos sujeitos institucionalizados e, finalmente, da produção da cultura democrática propriamente dita. E, em primeiro lugar, caudatário dessa perspectiva de que as lutas por reconhecimento levam a aprendizados morais, a progresso moral coletivo e a progressos morais coletivos, me perdoem, nós temos exatamente essa ideia de que as lutas sociais coletivas, intersubjetivas, permitem, então, o aprimoramento da sociedade. O Axel Honneth nos diz: uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além do horizonte das intenções individuais, chegando a um ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo. O que ele quis dizer aqui? Que a mudança social ocorre por lutas contra o desrespeito de direitos, da dignidade, lutas essas que adquirem um caráter, como vocês viram aqui, social. Não pode ser apenas subjetivo, é preciso que elas se constituam em movimento social, que elas gerem movimentos sociais amplificados, a partir dos quais, então, estas situações de violação da dignidade humana de indivíduos e grupos, de fato, são publicizadas, são visibilizadas e contam com pressão social capaz de proporcionar tanto mudanças institucionais quanto, no caso, aprendizados morais consequentes. E, na continuidade, ele nos diz dessa delimitação categorial, ou seja, de que são necessários movimentos sociais para garantir, então, essa situação de lutas por reconhecimento, dessa delimitação categorial, já resulta um primeiro conceito preliminar e rudimentar do que deve ser entendido por luta social no contexto de nossas considerações. Trata-se do processo prático no qual experiências individuais de desrespeito são interpretadas como experiências cruciais, típicas de um grupo inteiro, de forma que elas podem influir como motivos diretores da ação na exigência coletiva por relações ampliadas de reconhecimento. Vamos pensar aqui mais uma vez nas minorias político-culturais. Vejam só, vou começar com exemplos muito específicos. Essas 7 mulheres que foram assassinadas em termos de feminicídio serão as últimas? Não. Por quê? Porque existem déficits culturais que implicam na minimização, na menorização da mulher, no caso, no fato de que ela sofre violência simbólico-material permanente, ou de que sobre cada uma das mulheres pesa a possibilidade da violência, do estupro, da violência material, do deboche normativo, digamos assim, do preconceito. Então, vocês vejam, isso praticamente não acontece com homens, em particular com homens brancos, mas com as mulheres, a perspectiva da erotização, da sexualização, como eu lhes disse, da possibilidade de violência e até da morte, pesa como uma ameaça permanente. Então, isso é muito importante. Então, vocês vejam aqui o que o Axel Honneth começou a dizer. Na medida em que nós temos a possibilidade de feminicídio contra uma mulher, que ocorre contra uma mulher, e na verdade nem é mais possibilidade aqui, mas exatamente uma situação prática, essa possibilidade, pela condição da mulher, pode se tornar real para outras.
E é nesse sentido, mais uma vez, que o feminismo pensa exatamente nessa identidade política de interesses, nessa identidade normativa entre as diferentes categorias de mulher, a mulher negra, a mulher indígena, a mulher trans, a mulher branca, digamos assim, liberal, a mulher muçulmana, e assim por diante. Então, vocês vejam, pessoal, isso é muito interessante. A violação de direitos da integridade contra uma mulher, e inclusive em termos da interseccionalidade que chamei a atenção para vocês, ela carrega em si a potencialidade de se direcionar, inclusive, a outras mulheres. Há muitas mais mulheres. Vamos pensar aqui, já morreram no Brasil esse ano mais de 600 mulheres, se eu não me engano, por feminicídio. Acima de 500, com certeza. Eu estava lendo esses dias, acho que foi 596. Mas já morreram mais de 5 centenas de mulheres por feminicídio. Então, vocês vejam que isso não é uma coisa isolada, é um fenômeno sistêmico. Então, é isso que ele está chamando a atenção aqui. Então, é nesse sentido que o movimento feminista, a título de exemplo, enfatiza exatamente essa perspectiva de que, pela condição sexual e de gênero, que tradicionalmente foi atribuída às mulheres, vamos pensar aqui em Darwin, mulheres são inferiores aos homens intelectual, física e moralmente, emocionalmente, no caso. Então, vamos pensar, por causa desse tipo de situação que se amplifica no âmbito da cultura, em termos do fundamentalismo religioso, do etnocentrismo cultural, nós temos uma situação muito clara de que mulheres podem ser submetidas a perspectivas de violência simbólico-material e correm perigo de vida. Mulheres correm perigo de vida. Né? Então, na medida em que isso é assim, as lutas em torno objetivam a resolver esse problema por mudanças institucionais, pela criação de legislação específica, mas também de políticas públicas no âmbito da educação, no âmbito da cultura, que permitam resolver essa situação. Da mesma forma, isso com os grupos indígenas e negros, da mesma forma, isso com a comunidade LGBTQIA+, nós temos, e eu cito esses exemplos porque são os mais pungentes da nossa democracia brasileira, indivíduos que pertencem a essas categorias correm sério perigo de violação da sua integridade física e simbólica, devido ao racismo estrutural, devido ao etnocentrismo cultural, devido, inclusive, ao fundamentalismo religioso. Então, vocês viram aqui, é nesse sentido que esses movimentos sociais exemplificam o argumento da passagem que nós acabamos de ler, ou seja, são violações vividas por indivíduos, mas que assumem um caráter sistêmico, um caráter geral, que ameaçam todos os indivíduos que se enquadram naquelas identidades, e por isso mesmo elas geram movimentos coletivos de reação, movimento negro, movimento feminista, movimento indígena, movimento LGBTQIA+, ok? Então, vocês vejam mais uma vez que tais exemplos nos mostram exatamente essa perspectiva de que minorias político-culturais, essa violação da integridade, no caso de indivíduos, na medida em que é sistêmica, demanda uma luta coletiva, demanda uma atuação coletiva com vistas à reforma das instituições e, no caso, à correção desses déficits institucionais. E vocês vejam, eu, inclusive, coloquei aqui para vocês o exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela emerge quando? Como resposta ao fascismo, e, nesse caso, ao etnocídio e ao genocídio causados em termos de fundamentalismo religioso, de etnocentrismo cultural e de racismo biológico. E o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos objetiva? Proteger todos os indivíduos da violação da sua dignidade, dos seus direitos, da sua vida, porque entende que uma vez que isso já foi feito, a partir da pressuposição, mais uma vez, da afirmação do etnocentrismo, do racismo e do fundamentalismo, na medida em que isso foi feito, pode acontecer de novo, enquanto, de fato, nós formos e tivermos sociedades mantidas, fundadas em algum aspecto, pelo menos, no racismo, no fundamentalismo e, no caso, no etnocentrismo. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo desse progresso moral institucionalizado que é demarcado por essa perspectiva de que a violação da dignidade dos indivíduos gera movimentos, respostas amplas no âmbito da intersubjetividade. Então, ela, como eu lhes disse, é um exemplo de um progresso moral institucionalizado que foi caudatário de lutas sociais amplas contra a violação da dignidade dos indivíduos. E essas lutas por reconhecimento, elas denunciam os déficits sociais que nós temos, pessoal. Os déficits culturais. Lembrem, numa democracia, nossos méritos e nossos problemas
Nossas potencialidades e nossos déficits são relacionais, são políticos, não podem ser, as formas de violência e de desigualdade não podem mais ser escoradas na natureza, na biologia, na religião. Não se pode justificar castas sociais, para usar um termo que o Paulo chamou a atenção antes. E nesse sentido, mais uma vez, tudo é político, tudo é relacional. Então, as lutas por reconhecimento denunciam exatamente os déficits que nós ainda temos no âmbito da cultura intersubjetiva, no âmbito das instituições públicas, e demandam exatamente resolução, porque esses déficits, como eu falei para vocês, se eles atingem uma mulher, eles vão atingir outras. Se a juíza foi morta, se a Thalia foi morta, que foram duas, se a juíza Patrícia, se a Thalia foi morta, outras mulheres podem ser mortas por causa dessa perspectiva do machismo, do sexismo, do fundamentalismo, inclusive, que em muitas situações é graça. Então, como isso aconteceu com uma, pode acontecer por outras, então, com outras. Então, é nesse sentido, mais uma vez, que é preciso combater estas formas de violência simbólico-material, porque, de fato, elas travam, destroem a possibilidade de uma integração pacífica, de uma integração isonômica e horizontalizada entre todos. E aí vejam o que o Axel Honneth nos diz: as formas do reconhecimento ou de reconhecimento do direito e da estima social já representam um quadro moral de conflitos sociais, ou seja, o direito e a política, eles são construídos como respostas aos conflitos sociais, no sentido de dar resolução a esses conflitos sociais, reconhecendo a universalidade dos direitos, a centralidade do próprio pluralismo. Porque dependem, o direito e a política, de critérios socialmente generalizados, segundo o seu modo funcional inteiro. Então, vocês vejam o que ele quer dizer aqui, que o direito e a política, ou mesmo a cultura democráticos, são produzidos como respostas aos conflitos intersubjetivos que há, e nesse caso específico, em termos de resolução do fascismo, do etnocentrismo, do fundamentalismo, do racismo, ok? À luz de normas, continua o Honneth, como as que constituem o princípio da imputabilidade moral, ou seja, se você comete um crime, você é responsável por ele, tem que pagar por ele, ou as representações axiológicas sociais, vamos pensar aqui na ideia de justiça social, de reparação, de reconhecimento, etc., de integração, as experiências sociais de desrespeito podem ser interpretadas e apresentadas como algo capaz de afetar potencialmente também os outros. Então, vocês vejam, como ele diz aqui, os códigos institucionais, direito, política, cultura, são uma resposta gradativa, por óbvio, às injustiças sociais, às violações da dignidade de indivíduos e grupos. Como eu citei para vocês antes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma dessas respostas institucionalizada, que diz o quê? Como já ocorreram perspectivas etnocidas e genocidas por causa do racismo biológico, do fundamentalismo religioso, do etnocentrismo cultural, é provável que aconteça de novo. Nós não podemos mais tolerar isso, nós precisamos resolver isso, ninguém mais aceita isso, então construamos todo um arcabouço jurídico, constitucional, institucional, cultural, que nos permita, de fato, enfrentar e resolver de uma vez por todas esses problemas. Lembre, inclusive, isso aqui eu coloquei aqui, espero que não seja diletantismo, mas lembre, inclusive, desse poema do Bertolt Brecht, que ele dizia exatamente isso, mais ou menos algo como nós vimos aqui na passagem. Se afeta um, vai afetar outro. Se uma mulher foi morta por feminicídio, muito provável que nós teremos outras, como nós tivemos, inclusive, 7 na semana passada. Se um negro sofreu racismo, obviamente outros negros vão sofrer racismo também, porque isso é o racismo estrutural, é sistêmico, não é, digamos assim, um acidente de percurso, é um fenômeno sistêmico. Se indígenas sofrem racismo, se um indígena sofre racismo, outros vão sofrer também, porque isso é sistêmico. Se há homofobia e transfobia, isso vai afetar os diferentes sujeitos homossexuais, transexuais, lésbicas, inclusive, porque, de fato, isso é sistêmico, isso não é acidental. Então, me lembrei nesse sentido dessa passagem do poema aqui do Bertolt Brecht, é preciso agir, no caso, significando exatamente essa situação de que essa questão de que situações de marginalização, violência e degradação podem atingir a todos. Se atingem a um ser humano, atingirão inevitavelmente outros, dado o seu caráter sistêmico, principalmente quando nos referimos
as minorias político-culturais. Lembram, então, me permitam ler essa passagem, e, por favor, mais uma vez, não considerem na diletantismo. Primeiro, ou uma forma de desfocar da discussão filosófica que nós já vamos retornar logo adiante. Mas ele dizia, então, nesse poema, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É mais ou menos essa ideia, como eu lhes falei antes, pessoal, do professor Axel Honneth, de que as lutas por reconhecimento partem dessa perspectiva de que, como existem identidades, sujeitos desrespeitados, violentados, isso pode se reproduzir para outros indivíduos. E, mais uma vez, o fenômeno do racismo estrutural, do machismo, do sexismo, da homofobia, da transfobia, são exemplos muito claros de que o que afeta um indivíduo de minorias pode afetar outros indivíduos. Por isso que eu lhes disse antes, e me permitam repeti-lo, nós temos exatamente o fato de que se uma mulher morre por feminicídio, e se há essa tendência de feminicídio contra mulheres, de imposição do macho, em termos de sexismo, em termos de força, frente às mulheres, isso muito provavelmente implica em que outras sofrerão formas de violência similares. Por isso a importância, mais uma vez, desse caráter coletivo, desse movimento coletivo em torno à proteção dos direitos das mulheres, e não só das mulheres, mas das minorias político-culturais, porque, de fato, estão todas no mesmo pacote, digamos assim, de fundamentalismo religioso, etnocentrismo cultural e racismo biológico, digamos, estruturante. Então, em síntese, isso significa para o Honneth de que há uma gramática moral, um sentido moral nas lutas sociais. E aí ele nos fala: a rebelião social, isto é, a atuação dos movimentos sociais e das iniciativas cidadãs, nunca pode ser apenas uma exteriorização direta de experiências da miséria e da privação econômica, ou inclusive de violações da dignidade, das identidades, ok? Ao contrário, o que é considerado um estado insuportável de subsistência econômica, ou, mais uma vez, de violência de gênero, de sexualidade, racial, se mede sempre pelas expectativas morais que os atingidos expõem consensualmente à organização da coletividade. Então, vejam só que interessante, mais uma vez, os grupos sociais, na medida em que têm violado a sua identidade, a sua integridade, colocam exigências em termos de luta social, em termos de movimento social, à coletividade. Vamos lá, sociedade brasileira, temos uma violência contra mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, contra negros e indígenas muito intensificada. Isso é um problema estrutural da sociedade brasileira. Como podemos fazer para resolver? É o que ele está nos dizendo aqui. Os movimentos sociais, as minorias político-culturais nos colocam desafios sociais, desafios institucionais que precisam ser respondidos enquanto coletividade, enquanto instituições públicas como um todo. E é por isso, inclusive, que o ministro Luiz Fux, de fato, colocou o judiciário, e nesse caso o Supremo Tribunal Federal, diretamente a serviço dessa possibilidade de se pensar formas de se resolver o problema do feminicídio, porque é um problema agudíssimo. São assassinadas, e eu não falo nem da violência simbólica, mas do assassinato prático, digamos assim, milhares de mulheres todo ano. Isso é, portanto, um fenômeno sistêmico. São poucas as mulheres, na verdade, que não presenciaram sua mãe, pessoas próximas terem sofrido alguma violência, ou inclusive que não sofreram essa mesma violência na própria pele, digamos assim, na própria psique. Por isso, continua o Honneth, o protesto. Então, vejam, isso é uma demanda, porque é sistêmico, que se coloca tanto como base da atuação dos movimentos sociais, no caso do feminismo aqui, mas também em termos da resolução, do enquadramento e da resolução institucionais, porque, mais uma vez, lembremos de Honneth, só haverá resolução desses problemas com reformas institucionais, com protagonismo institucional. Por isso, então, como eu continuava antes da leitura, o protesto e a resistência prática só ocorrem, em geral, quando
uma modificação da situação econômica, ou, mais uma vez, como eu lhes disse, de violação das identidades, da integridade, são vivenciados como uma lesão normativa desse consenso tacitamente efetivo. Então, vocês vejam aqui, nós temos um ideário social que confere a todos direitos e garantias, que confere a todos dignidade e inclusão, mas na prática nós temos várias violações, seja em termos de desigualdade econômica, injustiça econômica, seja em termos de violência sexual, racial e de gênero, e isso destoa exatamente desse quadro institucional. Então, as lutas sociais, elas procuram chamar a atenção para esses déficits que ainda existem tanto no âmbito das instituições quanto também no âmbito da cultura democrática. E, na verdade, mais uma vez, retomando o que nós discutimos nas nossas aulas anteriores, são déficits culturais porque ainda são, em primeiro lugar, déficits institucionais, ok? Então, só essa foto, mais uma vez, para nos mostrar isso, a degradação, a ausência de reconhecimento e a violação moral da integridade, das identidades dos sujeitos, se constitui como mola propulsora da luta social e ela se direciona, essa luta social, de modo pungente à reforma institucional, à reforma cultural, ok? Então, mais uma vez, para Honneth, o desrespeito moral, no contexto intersubjetivo, leva exatamente a uma luta por reconhecimento que exige progresso moral a partir, mais uma vez, das reformas institucionais. E ele nos diz, sentimentos de desrespeito formam o cerne de experiências morais inseridas na estrutura das interações sociais, porque os sujeitos humanos se deparam com expectativas de reconhecimento às quais se ligam as condições de sua integridade psíquica. Então, vocês vejam, em primeiro lugar, o desrespeito é um fenômeno intersubjetivo, relacional. Por isso, mais uma vez, a centralidade da intersubjetividade. Sujeitos, práticas, valores, símbolos são produzidos intersubjetivamente, relacionalmente, ok? Então, reformas nesse âmbito, que exigem, no caso, reformas institucionais, podem nos ajudar a resolver esses problemas, porque lembre daquilo que nós discutimos na aula anterior em torno a Honneth, nós não nascemos formados ou deformados, nós nos construímos intersubjetivamente. Então, na medida que é possível reconstruir-se as condições sociais, nós podemos transformar, se não eliminar, pelo menos minimizar em grande medida essa situação. Vocês viram hoje, inclusive, que foi assassinada na madrugada aqui em Porto Velho, uma menina de 15 anos que trocou de facção criminosa, né? Pertencia ao primeiro comando do Panda e passou para o comando vermelho, acho, alguma coisa nesse sentido. Então, vejam só que interessante, 15 anos no caso, né? Então, esse tipo de violência acaba crescendo e se consolidando ao ponto, de fato, de se tornar um problema sistêmico. Então, é mais ou menos nesse sentido, é uma questão social, é uma questão intersubjetiva que possui explicação, possui causas sociais, digamos assim. E eu me lembro que, há uns dias atrás, uma delegada da Polícia Civil, que fez a nossa seleção do mestrado em filosofia, argumentava que ela trabalha com adolescentes infratores, e de 500 casos que ela tem, 496 são caudatários de desestruturação social e familiar, de miséria e problemas familiares, digamos assim, tem uma relação direta. Então, isso é muito interessante porque nos dá pistas objetivas de como nós podemos reorganizar as instituições, reorganizar a sociabilidade para se evitar problemas como esse, ou o feminicídio, ou a homofobia, a transfobia, o racismo estrutural. Então, isso é muito importante, mais uma vez, porque, como vocês estão percebendo aqui, as situações de desrespeito e de violação da integridade, elas se inserem em estruturas de interação social, como o Honneth nos disse, ou como nos dizia o Habermas, são caudatárias da estrutura básica da sociedade. E, enquanto tal, na medida em que foram construídas politicamente, também podem ser resolvidas politicamente, institucionalmente. E aí, vejam, estes sentimentos de injustiça, dessa violação da integridade, essa violação da integridade, ela é caudatária, como eu lhes disse, de condições sociais, e ela implica, então, aqueles sujeitos que a sofrem exatamente nessa situação de incapacidade de se integrar plenamente, de desenvolver todas as suas potencialidades, inclusive em muitas situações na própria destruição material. Então,
muito importante, mais uma vez, porque são elas que levam a essas lutas por reconhecimento que exigem, mais uma vez, uma intersubjetividade de nível superior e exigem, como consequência, a reforma das próprias instituições. Esses sentimentos de injustiça, diz o Honneth, podem levar a ações coletivas, na medida em que são experienciados por um círculo inteiro de sujeitos como típicos da própria situação social. É o caso, como eu venho lhes dizendo, de grupos sociais racializados, de grupos sociais interpretados em termos de gênero, sexualidade, no caso. Vamos pensar aqui, mais uma vez, movimentos indígenas e negros, feminismo, comunidade LGBTQIA+. Então, são situações essas que mostram que o racismo estrutural, o fundamentalismo religioso, o etnocentrismo cultural acabam gerando a possibilidade muito efetiva de que a violência em relação a esses grupos, a essas minorias, pode se estender à coletividade como um todo. E por isso exige-se aqui reformas institucionais adequadas. Como ele disse, essas lutas, essas violações da integridade por parte desses sujeitos implicam, então, nessa perspectiva de que elas afetam uma coletividade como um todo, e que, portanto, exigem dessa coletividade como um todo, levam essa coletividade como um todo à resistência, à luta social, ok? Então, é nesse momento que as lutas por reconhecimento adquirem um caráter intersubjetivo, porque elas se vinculam a grupos, interesses e condições sociais amplos. E aí vejam o que o Axel Honneth nos diz: sentimentos de lesão dessa espécie só podem se tornar a base motivacional da resistência coletiva quando o sujeito é capaz de articulá-los em um quadro de interpretação coletivo que os comprova como típicos de um grupo inteiro. Então, isso é muito interessante, na medida é necessário comprovar, no caso, é isso que eu disse aqui, que se trata de uma violência sistêmica, estrutural, e é por isso, mais uma vez, que temos a questão do fundamentalismo, do racismo, do etnocentrismo, que são perspectivas estruturais, e na medida em que são estruturais, nós temos um duplo aspecto. Primeiro, a violação da integridade dos sujeitos gera movimentos sociais consentâneos que afetam os próprios grupos dentro dos quais esses sujeitos se compreendem. E segundo, então, na medida em que se trata de problemas sistêmicos, nós temos a necessidade de uma reforma, de uma reorientação das instituições com vistas exatamente à resolução desses problemas no âmbito da sociabilidade, no âmbito da cultura, no âmbito da intersubjetividade. Nesse sentido, diz o Axel Honneth, o surgimento de movimentos sociais depende da existência de uma semântica coletiva, isto é, de uma compreensão, de uma autocompreensão política coletiva, de uma autocompreensão cultural intersubjetiva, que permita interpretar as experiências de desapontamento pessoal como algo que afeta não só o eu individual, mas também um círculo de muitos outros. E é importante, pessoal, que nós temos esse paradigma objetivo numa democracia. Qual é esse paradigma objetivo? Direitos humanos, pluralismo, direito, Estado democrático de direito. E nós temos também, digamos, experiências coletivas de violação da integridade de indivíduos e grupos. Racismo estrutural, fundamentalismo religioso, etnocentrismo cultural e, inclusive, instrumentalismo econômico. Então, são movimentos, são perspectivas sistêmicas, na verdade, de produção de minoridade, de violação da dignidade, e, por isso mesmo, precisam ser resolvidos à luz desse quadro normativo próprio à democracia. Mais uma vez, direitos humanos, pluralismo, Estado democrático de direito. Então, é com base nisso que os movimentos sociais, as iniciativas cidadãs, exigem justiça. Ou seja, se todos têm direitos humanos, por que acontece ainda uma situação ampla de racismo, de feminicídio, de homofobia, de transfobia? Se o pluralismo é central, por que então essa ênfase numa perspectiva de fundamentalismo religioso e de etnocentrismo cultural, digamos assim? Então, vocês vejam, a democracia nos dá essa base normativa objetiva, desde a qual as lutas por reconhecimento contra, mais uma vez, o etnocentrismo, o racismo, o fundamentalismo e o instrumentalismo econômico, efetivamente acontecem, ok? E aí, vejam, então, é o engajamento social desses indivíduos e grupos efetivamente marginalizados que permite a reafirmação da autoestima e, nesse caso, levam à imbricação entre identidade individual e identidade coletiva. Porque vocês vejam, mais uma vez, vamos pensar aqui mais, no caso,
nas minorias político-culturais, as mulheres, lembrando sempre a categoria de interseccionalidade, que eu vou trabalhar com vocês em outros vídeos, em outros momentos, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, os povos indígenas e negros. Então, nós temos aqui o quê? Exatamente essa militância ampla, essa correlação, esse engajamento dos indivíduos no grupo, porque, de fato, se não se envolvem politicamente, se não se envolvem culturalmente, não terão condições de garantir a hegemonia das suas programáticas e, principalmente, continuarão sendo assassinados nos becos, dentro de casa, enfim, no cotidiano, por causa, mais uma vez, do racismo, do fundamentalismo e do etnocentrismo. Então, é um engajamento no grupo que efetivamente garante essa situação de uma retomada da autoestima, obviamente, mas também de uma influenciação social e institucional orientadas à resolução dos problemas que, de fato, nos constituem. E aí, em primeiro lugar, em relação a essas observações, o Axel Honneth nos diz que as lutas por reconhecimento correlacionam e imbricam identidade coletiva, ou movimento, no caso social, e sujeitos individuais. E então ele nos fala entre as finalidades impessoais de um movimento social e as experiências privadas que seus membros têm da lesão, deve haver uma ponte semântica que pelo menos seja tão resistente que permita a constituição de uma identidade coletiva. Essa ponte semântica pode ser a questão do ser mulher, no caso, a condição da mulher, a condição do negro, do indígena, do sujeito LGBTQIA+. Então, isso permite, digamos, a autocompreensão objetiva do indivíduo no grupo, do grupo e dos seus indivíduos, mas, ao mesmo tempo, uma denúncia objetiva, uma denúncia intersubjetiva, para ser mais exato, direcionada às instituições das situações de violência que são geradas em termos do racismo, do etnocentrismo e do fundamentalismo. E, portanto, aqui, como vocês viram antes, a violação de uma identidade individual, na medida em que esses indivíduos fazem parte de grupos menorizados, ela leva exatamente à violação, à possibilidade de violação das identidades de outros indivíduos e grupos que pertencem, então, a estas identidades coletivas amplas. Porque, vejam de novo, no contexto do racismo, da homofobia, da transfobia, do machismo, do sexismo, nós temos exatamente identidades amplas. O negro, a negra em geral, o indígena, a indígena em geral, a mulher em geral, o sujeito LGBTQIA+, em geral. No sentido de que, no caso do sujeito racista, do sujeito fundamentalista, do sujeito etnocêntrico, um negro é o mesmo que todos os outros negros, uma mulher é a mesma que todas as outras mulheres, o indígena é o mesmo que todos os outros indígenas, o sujeito LGBTQIA+, é o mesmo que todos os outros indígenas, que todos os outros sujeitos LGBTQIA+, inclusive por isso é da ameaça permanente que todos eles sofrem. Se um efetivamente é morto, é violentado, outros sujeitos pertencentes a essas identidades coletivas também o serão, ok? Então, vocês vejam, segundo lugar, o engajamento social e a luta política permitem a consolidação da autoestima do indivíduo e a proteção, a publicização, a visibilização do grupo em questão. E então o Axel Honneth nos diz, o engajamento nas ações políticas possui para os envolvidos também a função direta de arrancá-los da situação paralisante do rebaixamento passivamente tolerado e de lhes proporcionar, por conseguinte, uma autorrelação nova e positiva. Ou seja, a militância social dos sujeitos que sofrem violência, dos sujeitos injustiçados, ela lhes devolve a dignidade negada, elas lhe devolvem a autoestima destruída por essas relações de opressão, seja no âmbito econômico, seja no âmbito político, seja no âmbito cultural, religioso, etc. A razão dessa motivação secundária, a retomada da autoestima, da luta, no caso, a razão dessa motivação secundária da luta, isto é, a retomada da autoestima, está ligada à própria estrutura da experiência de desrespeito. Na vergonha social, viemos a reconhecer o sentimento moral em que se expressa aquela diminuição do autorrespeito que acompanha de modo típico a tolerância passiva do rebaixamento e da ofensa. Portanto, vocês vejam, esses sujeitos menorizados, violentados, eles têm uma experiência de desrespeito, de violência, digamos assim. E essa experiência de desrespeito e de violência, inclusive, empurra eles ao armário, à cozinha, à senzala, ao mato, isto é, a invisibilização.
Então, na medida em que eles se engajam socialmente, eles, digamos, realizam uma perspectiva de conscientização, de reafirmação da sua dignidade e, nesse sentido, de politização desse processo amplo de menorização dos quais eles foram vítimas, ao qual eles estão submetidos. Um exemplo desses é o apartheid, ou como vocês viram aqui, no caso da comunidade LGBTQIA+, a criminalização da LGBTfobia, como nós vemos enquanto uma das bandeiras centrais, no caso. Inclusive, vocês vejam a baixa representatividade institucional da comunidade LGBTQIA+, mais baixa ainda do que a representatividade negra, indígena e, obviamente, feminina, no caso. Então, um outro exemplo é o do Mandela, no caso também, a luta política contra o apartheid, que levou vários anos, lhe custou vários anos de cadeia, inclusive, mas que foi demarcada exatamente por esse fortalecimento do sujeito marginalizado, por essa retomada da autoestima desse mesmo sujeito, e ele mesmo, tendo sido preso, encarcerado por vários anos, manteve uma postura firme, porque, de fato, por meio da luta, ele se reencontrava consigo mesmo, e em termos do seu ativismo para com a sociedade democrática de um modo geral, e com os grupos negros em particular. E como o Axel Honneth nos diz mais uma vez, o engajamento restitui e solidifica a dignidade negada e violada. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Nesse aspecto, diz o Axel Honneth, o engajamento pessoal na luta política restitui ao indivíduo um pouco de seu autorrespeito perdido, visto que ele demonstra em público exatamente a propriedade cujo desrespeito é experimentado como vexação, ou seja, a sua militância social se dá em torno a essa condição que é vista pela sociedade como chaga, mas que para ele agora, politizada, é vista como base da sua identidade. E, aliás, vejam aqui, pessoal, um ponto muito importante. Quando ele fala aqui na publicização, ele diz aqui, visto que ele demonstra em público. Então, essa perspectiva da publicização é muito importante para as minorias político-culturais, pessoal. Porque enquanto nós não tematizarmos publicamente o assassinato das mulheres, assassinato de negros, indígenas, da comunidade LGBTQIA+, enquanto nós não fizermos isso, essas situações não terão a pungência, a força necessária para gerar transformações sociais e institucionais, ok? Enquanto nós, por causa do fundamentalismo religioso, do racismo, do etnocentrismo, colocarmos panos quentes, varrermos para debaixo do tapete as causas dessas formas de violência, nós toleraremos, nós aceitaremos a morte permanente desses indivíduos e grupos, ok? Isso é muito interessante, é preciso que as instituições democráticas enquadrem reflexivamente as nossas tradições culturais, enquadrem reflexivamente as nossas tradições religiosas. O cristianismo, as diferentes variantes de cristianismo que nós temos no Brasil são quase criminosas, no caso, se nós pensarmos no cristianismo. Então, vocês não veem, é muito difícil, instituições religiosas assumindo uma militância social em torno aos direitos humanos, em torno à desconstrução dessa perspectiva do fundamentalismo religioso, e nesse caso da correlação de sexo e gênero, que demarca a sua condenação prévia da comunidade LGBTQIA+, no caso. Né? Isso sem se falar em algumas posturas religiosas que conferem sempre um lugar periférico, secundário à mulher. Mas as instituições católicas brasileiras têm uma postura, repito, verdadeiramente criminosa com a continuidade da violência de gênero, da violência sexual. E enquanto elas tiverem força política para travar o debate institucional em torno a essas transformações necessárias no âmbito das instituições da cultura, em torno ao combate, mais uma vez, às violências racial, sexual e de gênero, enquanto elas tiverem essa força, nós teremos a continuidade da violência contra minorias político-culturais, porque, de fato, um dos eixos estruturantes dela diz respeito, seja à concepção essencialista e naturalizada de ser humano, de antropologia humana própria, a religião católica,
seja finalmente a sua influência política no sentido de travar a atuação das instituições públicas, de deturpar o debate social em torno exatamente a isso. Então, vocês vejam, não é mero acaso que a comunidade LGBTQIA+, seja o grande alvo das diferentes instituições religiosas. Vocês viram, inclusive, esses dias que o próprio Papa Francisco falou da necessidade de que os governos democráticos construam legislação específica para possibilitar o casamento legal de pessoas do mesmo sexo, e aí vocês viram uma celeuma muito ampla. O Papa Francisco, temos que entender bem, ele não defende o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso, qual é a verdade sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo no contexto da fala do Papa Francisco? Quer dizer, é interessante como o fundamentalismo religioso é incapaz de ter reflexividade e de reconhecer que estas questões, elas não só não afetam a religião, como são produções sociais que só com a sua resolução poderão eliminar, minimizar a violência de gênero, a violência racial, a violência sexual. Então, muito interessante, porque, de fato, repito mais uma vez, a grande culpa, a culpa, digamos, pesada em torno a essa continuidade da violência se deve às nossas instituições religiosas católicas, ao catolicismo brasileiro nas suas diferentes variantes, as suas perspectivas de simplificação da realidade, de fundamentalismo religioso, são criminosas porque são elas que estão gerando, justificando e mantendo essa situação de violência constante contra as minorias político-culturais. E aí vocês vejam, voltando no caso aqui a esse ponto, por isso que eu dizia da importância que esses movimentos sociais, no caso, têm de se consolidar na esfera pública. Porque só visibilizando-se e visibilizando a sua condição, eles poderão refrear a intensidade da violência que sofrem e, inclusive, aqui no caso, também sensibilizar a sociedade para essa situação de violência, no caso. Para essa situação que exige de violência sistêmica, que exige, então, reformas institucionais, reformas sociais capazes de efetivamente garantir a transformação, a eliminação deles ao longo do tempo, ou se não, no caso da eliminação, pelo menos a sua minimização o máximo possível. E aí vejam, continuando, naturalmente, aqui se acrescenta ainda com um efeito reforçativo a experiência de reconhecimento que a solidariedade no interior do grupo político propicia, fazendo os membros alcançar uma espécie de estima mútua. Então, vocês vejam, muito interessante, o engajamento dos indivíduos nos movimentos sociais lhes permite afirmarem-se na sua diferença e recusarem essa atribuição de um estigma a eles, de uma anormalidade, de uma antinaturalidade a eles, e, inclusive, lhes permite criar laços solidários no âmbito intersubjetivo que levam, então, esse mesmo movimento social a se consolidar na esfera pública, a denunciar as injustiças e, por conseguinte, a ganhar simpatia, empatia social, na verdade, para ser mais exato, que aos poucos leva, então, às mudanças institucionais necessárias. Porque, vejam, muito interessante, nós já temos um quadro normativo consolidado, universalidade dos direitos humanos, centralidade do pluralismo, caráter basilar do direito do Estado Democrático do direito do Estado Democrático de Direito, que de fato nos possibilitam pensar exatamente uma inclusão mais radicalizada contra, mais uma vez, o etnocentrismo, o racismo e o fundamentalismo. E esse é o ponto importante, como eu lhes dizia ainda no início. Os governos fascistas que nós temos, eles acabam travando os processos de integração social, imobilizando as instituições públicas no seu trabalho de resolução desses problemas. Então, na medida em que as instituições públicas e as nossas lideranças políticas se negam a assumir o real significado da democracia pós-tradicional, dos direitos humanos, do pluralismo, do Estado Democrático de Direito, e se negam a reconhecer os problemas ligados ao racismo, ao fundamentalismo e ao etnocentrismo, na medida em que isso acontece, nós temos, então, o travamento, a imobilização das instituições e a incapacidade destas mesmas instituições reagirem aos processos de violência e de desagregação sociais e, na verdade, em muitas situações,
Aliás, até por causa da própria imobilização, do próprio travamento, essas mesmas instituições acabam sendo as promotoras, direta e indiretamente, dessa violação da integridade dos indivíduos e dos grupos. E como ele disse, essa aqui é uma foto para exemplificar isso, o engajamento político, a militância social dos indivíduos violados em sua identidade, a constituição de grupos intersubjetivos que reivindicam direitos, fortalece, primeiramente, a autoestima e a dignidade desses indivíduos, desse grupo, e segundo, a própria democracia. Então, vocês vejam, muito interessante, a atuação dos movimentos sociais, das iniciativas cidadãs, os movimentos feministas, os movimentos negros, os movimentos indígenas, os movimentos LGBTQIA+, eles não vão derrubar, destruir a democracia. Pelo contrário, na medida em que eles lutam por direitos e contra o racismo, o fundamentalismo e o etnocentrismo, eles vão colaborar para a maturação da democracia. Então, isso é o que ele nos disse aqui. O engajamento social retoma a autoestima, permite a retomada da autoestima, permite a autodefesa, porque só se publicizando se enfrenta, de fato, os problemas numa democracia, e, finalmente, implica na maturação das próprias instituições, dos próprios códigos jurídicos, constitucionais e culturais dessa mesma democracia. Como diz o Axel Honneth, as lutas por reconhecimento consolidam um processo formativo e um aprendizado moral cultural amplos, que demarcam, então, o aperfeiçoamento das próprias instituições públicas democráticas. E aí vocês vejam o que diz o Axel Honneth. Ele se refere à necessidade de conceber o modelo de conflito, luta por reconhecimento, no caso, até agora apresentado, não mais como um quadro explicativo do surgimento de lutas sociais, mas também como um quadro interpretativo de um processo de formação. Então, vocês vejam, as lutas dos movimentos sociais e das iniciativas cidadãs por direito e contra os processos de violência aos quais estão submetidos, não é apenas, no caso, um critério que explica o sentido das próprias lutas, mas aponta também para o fato de que as lutas sociais têm um caráter moral, têm um caráter formativo, elas levam ao aperfeiçoamento da sociedade. Então, isso é muito interessante, pessoal. As lutas sociais não podem ser vistas como pura e simplesmente negativas. Os movimentos sociais não podem ser vistos como negativos. Eles levam exatamente à maturação da democracia. Mas que fique bem claro, aqueles movimentos sociais que assumem a democracia. Vocês não podem considerar um movimento fascista que pede o fechamento do STF, que pede uma ditadura militar, que pede a volta da influência da religião na política, da biologia na política, não pode se considerar movimentos assim como movimentos democráticos e que levam exatamente a um processo de formação e de aprimoramento morais. Essa é uma outra questão, ok? E se nós fôssemos considerar um movimento fascista como um movimento que leva à maturação da democracia, então, convenhamos, a democracia é incapaz de se sustentar e de levar exatamente a esse aprendizado moral. E seria um absurdo dos absurdos. Tanto é que vocês viram, inclusive, o STF agora combatendo quase que sem tréguas essa perspectiva desses movimentos antissistêmicos direcionados à derrubada das instituições, promotores de uma luta contra o Estado democrático de direito. Os movimentos sociais que levam a uma reforma, a uma consolidação de uma perspectiva moral e cultural superior na democracia são aqueles que, de fato, assumem o próprio arcabouço normativo do Estado democrático de direito, e, nesse caso, do pluralismo e dos direitos humanos. E isso é muito importante, pessoal. Movimentos sociais e iniciativas cidadãs que lutam por direitos e contra a violência fascista, contra a violência etnocêntrica, racista, fundamentalista, esses movimentos, para Honneth, implicam no aprimoramento da própria democracia. E aí vejam só que interessante, somente a referência a uma lógica universal da ampliação das relações de reconhecimento permite uma ordenação sistemática do que, caso contrário, permaneceria um fenômeno incompreendido. Então, vocês vejam, para Honneth, as lutas sociais ao longo do tempo levam exatamente a esse aprendizado, a essa maturação social, cultural, que é necessária para se resolver os problemas de integração assumidos e denunciados
por esses mesmos movimentos sociais, por estas mesmas lutas por reconhecimento. E aí vejam, pois as lutas e os conflitos históricos, sempre ímpares, só desvelam sua posição na evolução social quando se torna apreensível a função que eles desempenham, vejam só agora que interessante, para o estabelecimento de um progresso moral na dimensão do reconhecimento. Então, muito, muito interessante. As lutas sociais, os conflitos sociais, e em particular as lutas, os conflitos sociais em uma democracia, têm o sentido de levar a um progresso moral na dimensão do reconhecimento. Progresso moral por meio de movimentos sociais, iniciativas cidadãs, por meio de lutas sociais em torno à resolução das formas de violência social vivenciadas por indivíduos, vivenciadas por grupos humanos nas sociedades nas quais eles efetivamente se inserem, ok? E mais uma vez, para sermos mais exatos, no caso de uma democracia, e em particular da democracia brasileira, estas lutas sociais se direcionam exatamente à questão do racismo estrutural, do etnocentrismo cultural, do fundamentalismo religioso e, então, do instrumentalismo econômico. E aí, muito interessante, isso significa, no caso, ou seja, de que as lutas sociais, elas se direcionam a uma consolidação de um aprendizado moral, isso significa que os sentimentos de injustiça e as experiências de desrespeito levam à luta social e ao consequente aprendizado moral. Então, vejam que a militância social aqui não é vista como algo negativo, mas como uma base ontogenética, como digamos, um paradigma constitutivo da própria evolução social e, no caso, do próprio aprendizado moral dos sujeitos e dos grupos ao longo do tempo. E então o Axel Honneth nos diz: os sentimentos de injustiça e as experiências de desrespeito pelos quais pode começar, na verdade, a explicação das lutas sociais, já não entram mais no campo de visão somente como motivos de ação, mas também são estudados com vistas ao papel moral que lhes deve competir em cada caso no desdobramento das relações de reconhecimento. Por outras palavras, as lutas sociais não são apenas caudatárias, não ocorrem apenas, a sua explicação não ocorre apenas por causa, nessa situação, da violação da integridade, embora esse seja um motivo fundamental, senão que elas têm o seu sentido mais amplo, exatamente, como vocês viram aqui, em detonar exatamente uma evolução moral das relações de reconhecimento, em consolidar um aprendizado cultural em torno à igualdade, em torno à resolução das formas várias de violência que nós temos. Isso é muito interessante, pessoal. Então, existe uma causa para as lutas sociais. Qual é essa causa? A violação de direitos e da integridade. E essas lutas sociais, na medida em que são detonadas, por isso elas têm um caminho constitutivo diretivo, que é o aprendizado moral da sociedade, porque nós só resolveremos os problemas que essas lutas denunciaram com novos estágios morais, com novas reformas institucionais que nos impeçam de regredir, e na medida em que nos impeçam de regredir, que também nos levem a processos formativos, processos institucionais renovados, que não causem, não conduzam mais essas situações de violência. Com isso, continua o Axel Honneth, os sentimentos morais, até aqui apenas a matéria-prima emotiva dos conflitos sociais, perdem sua suposta inocência e se tornam momentos retardadores ou aceleradores de um processo evolutivo abrangente, ok? Então, vejam com isso, no caso de que uma democracia é exatamente, como eu venho lhes dizendo, uma sociedade desnaturalizada, historicizada e politizada, demarcada por essa perspectiva de pluralização, diferenciação, heterogeneidade e complexidade sociopolíticas. E nesse caso, mais uma vez, o importante aqui é exatamente essa ideia de que tudo é construção social, de que práticas, sujeitos, símbolos, valores intersubjetivamente vinculantes são exatamente construções sociais. E, enquanto tal, podem ser transformados e corrigidos, como já dizia o John Rawls, inclusive. E nesse sentido, vocês vejam, a democracia pós-tradicional é uma sociedade capaz de autoreflexividade, autocontrole e autocorreção ao longo do tempo, porque, mais uma vez, ela
não tem um substrato pré-político, em termos de biologia e religião, mas exatamente parte dessa perspectiva de uma politização ampla, de uma intersubjetividade basilar, digamos assim, no sentido de que tudo é construção social, intersubjetiva, relacional. Por isso mesmo pode ser transformada. E a ideia, a luta por reconhecimento, a teoria do reconhecimento de Axel Honneth se junta mais uma vez aqui ao Habermas e ao Honneth, no sentido de mostrar, no caso, que a democracia pós-tradicional é capaz de enfrentar o racismo, o etnocentrismo, o fundamentalismo, o instrumentalismo econômico por meio da afirmação do pluralismo, por meio da afirmação dos direitos humanos, por meio da afirmação do direito, do Estado democrático de direito, sem necessidade de regressão exatamente ao racismo, ao etnocentrismo e, no caso, ao fundamentalismo religioso. Ok, pessoal? Eu vou desligar aqui agora a gravação, e aí eu abro espaço, então, para o debate, para o questionamento, para as contribuições de todos vocês. Só um momentinho aqui.